Você volta ao longo da programação, claro, com mais destaques do Palmeiras. Meu caro Antero Greco, Renato Rodrigues, eu vou começar com o Antero. Antero, a gente tem essa situação do Palmeiras, o Abel falou o que falou na quarta, desdobramentos. Eu acho que tem algumas coisas para a gente pontuar aqui. A Bibiana tocou nessa hashtag fechado com o Abel, da torcida. Houve hashtag fora Galhote. Me pareceu que, do ponto de vista, pelo menos do que a gente viu em redes sociais, torcida mais com o Abel do que com direção, como se comprasse o discurso do Abel de que realmente o trabalho não foi bem feito. Você vê dessa forma, um, e dois, tem gente achando que o Abel não está mais feliz, distância de casa, seja lá o que for. Então tem gente que acha que isso também é um pouco para forçar um clima e ir embora. Esses dois pontos para você, Antero. Boa tarde. Oi. Boa tarde, fãs de esporte, boa tarde, Bibiana, Felipe, boa tarde, Renatão. Então vamos lá. Vamos abordar esses temas aí. Primeiro, não está fechado esse capítulo, não. A coisa ainda está aberta. O Palmeiras teve uma reação com a qual eu concordo. E olha que eu critico muito o presidente do Palmeiras. Se ele foi criticado em público pelo seu treinador, a resposta também devia vir em público, como ele fez na quinta-feira, e anunciar também esse encontro para a sexta-feira. Não tem essa de vamos resolver internamente. Não, resolver internamente se o técnico tivesse reclamado internamente. Então foi uma resposta do Palmeiras. Se foi a melhor atitude ou não, é outro papo, mas para mim foi correta. Segundo, quando um técnico começa a dizer eu pedi, não veio, o que eu posso fazer, não sei o que lá, gente, está passando o recado de que o grupo que eu tenho não é legal. Vocês lembram ano passado o Luxemburgo, quando começou a cair? Quando ele dizia, mais do que isso, com esse grupo não dá para eu fazer. Poxa, aí ele perde a confiança dos que trabalham com ele diretamente, que são os jogadores. E mais, esse é o grupo que o Abel encontrou, que ganhou com ele a Libertadores e a Copa do Brasil. E tinha sido um pouco antes campeão paulista. E que foi disputar o Mundial, que foi disputar a Supercopa, a Recopa Sul-Americana, que foi a final do Campeonato Paulista deste ano. São os mesmos jogadores. E jogadores que a gente elogiou. Se não estão rendendo, o problema, o desafio é do técnico. Ele é o gestor. Junto com seus colegas de comissão técnica, com seus diretores mais próximos e até com a presidência. Mas começa pelo gestor. É aquele que tem o grupo no dia a dia, ele é que tem de avaliar e falar, esse está bem, esse não está rendendo, esse está saindo do caminho correto, precisamos fazer isto, isso e isso. E não pode chegar e falar assim, estou à espera de reforços. Ele acaba diminuindo o grupo que ele tem na mão e acaba passando para a direção um problema que também é dele. E quando o treinador, não estou falando do Abel especificamente, quando o treinador vai por esse caminho, sabe onde que ele vai dar? Na rua. Vai dar fora do clube. Não estou aqui condenando o Abel, estou dizendo o que eu já vi em centenas de vezes ao longo da vida e da carreira. Agora, o Palmeiras diz que não quer contratar, não pode, porque daqui a pouco, daqui menos de 6 meses, sai a atual direção. Ok, até a página 5. A gente já viu muitas vezes clubes que contratam, reforçam seus elencos e depois o sucessor que continue a tocar e a honrar as contas. O Abel teve méritos, foi elogiado, tem cometido equívocos, erros na escalação, na manutenção de alguns jogadores. Tem a parcela dele também. A gente fala assim, alegar que mas é diferente o nosso calendário, daquele da Europa não é assim. Gente, quando a gente é contratado ou é convidado para um emprego, a primeira coisa que a gente faz é ter informações. Local de trabalho, ambiente, as pessoas que estão, etc. e tal. Não se vai assim, de olhos fechados. Ele sabe, como gente do esporte, do futebol, como é o nosso calendário. É doido? Sim, é doido. Mas ele é assim. Então não dá para, estando no jogo, estando nesse círculo, falar assim, mas não era isso que eu esperava. Bom, deixa eu passar a palavra para o Renato e depois a gente continua a conversa. Não, e até, Renato, antes de você já emendar, a gente vai colocar na tela um pouco do raio-x do mercado palmeirense nessa virada de temporada. Até para você entrar na linha se tem razão o Abel.
né? A gente tem aí chegadas e saídas do Palmeiras após o início de Abel Ferreira, né? Então tem as contratações, isso é um pouco antes da virada da temporada. Temos as contratações, as voltas de empréstimos e quem saiu. Aí o Dudu tem a ressalva de que ele fica à disposição em agosto. A pergunta que eu faço, verdade, o Palmeiras não fez, desde que está o Abel no Palmeiras, uma busca insana por reforços, gastou tubos, até porque a fase não é para isso. Mas se a gente olha a lista, não saiu um medalhão. A pergunta que eu faço é para isso? Sim, de fato é para estar tão incomodado o Abel Ferreira ou menos? Menos, né, cara? Boa tarde, um abraço pro Antero, pra você, Filipão, pro Fã de Esportes que tá assistindo a gente. É pra menos. E é até legal a gente trazer essa lista, porque isso dá uma bela, um belo panorama pra gente, né? Chegou mais gente do que saiu, inclusive. Isso tá muito claro aí nas contratações. Não chegou ninguém bombástico, concordo, e o Palmeiras tem deixado bem claro que não é essa a ideia para as próximas temporadas. O clube subiu muitos jogadores promissores, já tinha um elenco forte, enfim. Eu concordo muito com o Antero quando ele diz que, assim, você tem que entender para onde você está vindo. O Palmeiras deve ter jogado limpo com ele desde o começo, você está vindo para esse contexto, para fazer isso, a gente vai investir isso e isso. E isso faz parte da conversa. A pandemia, tudo que está acontecendo no calendário, ele já chegou em meio à pandemia, ele já sabia que a coisa aqui ia apertar bastante. Então, foi até legal a Bibiana até colocar que o Palmeiras prometeu que iria trazer nomes pontuais. E me parece que realmente trouxe, que não investir tanto e tal. A minha dúvida de ontem para hoje era essa. Tá, prometeram alguma coisa pro homem que não estão cumprindo? Bom, segundo a apuração da Bibiana, não, o que prometeram estão entregando. Palmeiras talvez no mercado aí tenha tido umas investidas que não deram certo, o jogador lá da MLS, o próprio Borré, tudo bem, mas eram apostas mais altas. Não vejo motivo para tudo isso. Acho, inclusive, que alguma coisa a mais que isso pega no dia a dia. Para mim, o Abel tá infeliz, tá meio pé da vida com alguma coisa, e não é normal, ele não é assim, desde que ele chegou não parecia ser assim. Então, realmente, acho que tem mais coisa nessa história, viu, Felipe? Mas continuo achando o Palmeiras um bom elenco, continuo achando que ele tem condição total de fazer um bom trabalho com o elenco que tem, porém, não dá para jogar 100% do jeito que ele quer jogar num calendário assim. Ele ia ter que ter mais 15 jogadores, mais 10, sei lá. É desumano. E a gente não tá falando só do Palmeiras, a gente tá falando de todo mundo. A qualidade do nosso jogo tá caindo. Cai a intensidade, cai a capacidade física dos atletas. Isso é totalmente normal, dentro das condições que a gente tá. A gente não oferece condições, vamos dizer assim, dignas para os atletas praticarem um futebol de alto nível. Então não dá para... A questão de ele cobrar isso é importante. Quando ele vai a público e fala do calendário, que independente da pandemia agora complicou mais, precisa ser revisto, precisa ser ajeitado. Concordo plenamente, ponto. Mas agora ele colocar tudo isso por uma questão só de reforços, eu acho que tem mais coisa aí. E assim, realmente dá a impressão de que ele tá, sei lá, forçando algum tipo de situação. Eu queria entender por que esse homem tá bravo assim. Renato, você sabe que quando eu falei que ele sabe para onde que ele vinha, nós estou também compactuando com o nosso calendário, absolutamente. Mas olha, gente, de verdade, não é... Em uma outra coisa, a gente tem uma certa vantagem de ter mais idade, viu, Renato e Felipe? Porque história de calendário, olha, não me levem a mal, acho que é bem antes de vocês nascerem. Em 77, 78, quando era Foquinha, já ouvia dirigente reclamando, juro, e é verdade, dirigente reclamando de calendário. Ou seja, são 44, 45 anos quase que escuta esse tipo de conversa. Neste momento, especificamente, claro que é inédito pela pandemia que nós ainda temos de enfrentar. Mas a questão de calendário, sempre, todos os técnicos que vocês pensarem aí, Filipão já reclamou, o Tele Santana, falecido, já reclamou, o Rubens Minelli já reclamou, o Mano, Tite, Parreiras, todos já reclamaram, dirigentes de todos os clubes também.
Então essa é uma conversa que se repete há décadas e não muda. Ou se muda, mudou muito pouco. O Felipe me fez uma pergunta e eu me estendi na resposta e acabei até não respondendo diretamente. A postura de redes sociais. Muda conforme o vento. E Palmeiras, eu sei bem como é que funciona a coisa. Há insatisfação com o presidente? Certamente, sim. Isso não é de agora, mesmo nas conquistas. Esse é um fato. Agora, fechado com Abel Ferreira, gente, é até a página 5, 6. Se tivesse público no estádio agora, ele ia ouvir o que é cornetada. Ia conhecer de fato o que é o torcedor do Palmeiras. E outra, não quero ser também parecer conservador, patronal nem nada. Mas tirando, sei lá, um ou outro nome na história do Palmeiras, de mais de 100 anos, o clube é o mais forte. O clube, ele prevalece. A instituição, a aura, a camisa, prevalece em relação a jogadores, a técnicos e a dirigentes. Então, o Abel tem já o nome dele, um destaque. Daqui 10, 15, 20, 30, 100 anos, vamos lembrar. Olha, foi um português, veio para cá em pouco tempo, foi campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil. Sem dúvida, ele será lembrado. Mas, Abel, vamos ali com calma. Vamos com calma, querido. Vamos fazer o seguinte, pessoal. A gente daqui a pouco com mais destaques na programação sobre Palmeiras, mas agora